Bom dia, minha gente querida. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de todos vocês. Por aqui no canal Acima da Média, Pastor Daniel começando mais uma oração da manhã. Esta semana foi uma semana maravilhosa para todos nós. Disso eu não tenho dúvida. Eu sei que alguns devem ter passado por provas, por lutas, mas chegamos juntinhos a mais um final de semana com a bondade do nosso Deus. E nesta semana nós conversamos aqui no canal Acima da Média, na oração da manhã, sobre o tema geral autoliderança. E nós falamos sobre muitas coisas tão importantes que eu quero convidar você que estiver chegando por aqui agora a visitar a playlist da oração da manhã dessa semana e conferir os outros ensinamentos e esse tempo de oração que nós temos também aqui. O tema da oração da manhã de hoje é: lidere-se controlando suas emoções. Gente querida, como nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus para nos autoliderarmos quando as emoções estão a ponto do desequilíbrio. A gente não é feito de ferro e às vezes, por conta das pressões, as coisas vão ficando difíceis. E lá no nosso mundo interior, se nós não tomarmos cuidado, as coisas vão se desequilibrando de tal forma que nós começamos a amargar momentos muito difíceis. Eu já passei por alguns momentos na minha vida bem delicados e eu queria compartilhar com você uma experiência que eu tive alguns anos atrás, alguns bons anos atrás. Eu me lembro que por conta de tantas coisas a serem feitas, tantos afazeres e também pelas cobranças e mais cobranças, cheguei a ponto de começar a entrar numa situação de sensibilidade. Então, o que acontecia? Por conta de todas essas pressões, eu comecei a me sentir mal e as coisas, por simples que fossem, elas começaram a tocar no meu coração, a mexer comigo, na minha vida emocional. E eu me lembro que por qualquer coisa, por coisas muito pequenas de verdade, eu começava a chorar. Eu me lembro de uma vez que eu estava reunido junto com a liderança de uma igreja e do nada, simplesmente do nada, eu desabei. E eu agradeço a Deus porque naquele momento do meu desequilíbrio emocional, eu tinha ali do meu lado pessoas que fizeram toda a diferença na minha vida. O que eu aprendi com aquele momento da minha vida? Eu aprendi 3 coisas imprescindíveis. Eu quero compartilhar essas 3 coisas, depois eu quero ler um texto da Palavra de Deus para elucidar tudo que vai ser compartilhado aqui. E a gente então fecha com algumas lições e a oração. Bom, mas vamos lá, o que eu aprendi com aquela situação dificultosa que eu passei naquele momento da minha vida? Primeiro, ficou muito claro para mim que Deus é o único capaz de ajustar os nossos corações na hora da crise. Gente, se não for pela graça e pela misericórdia de Deus, e é óbvio que nós também temos que dar passos significativos na presença do Senhor para termos também o cuidado dele, as coisas ficam muito complicadas se assim não o fizermos. Então eu queria que você guardasse no seu coração que Deus é o único capaz de ajustar os nossos corações na hora da crise, é o único que tem condições absolutas e plenas para movimentar as coisas no nosso mundo interior. A segunda coisa que eu aprendi foi que pessoas são colocadas por Deus e usadas por Ele com sabedoria e discernimento para nos ajudar. E eu me lembro de um irmão que marcou a história da minha vida, um homem chamado Moisés. Essa época
eu tive Moisés do meu lado, e Moisés foi um homem assim incrível. Ele era uma pessoa absolutamente sensível às necessidades do pastor, e era alguém que caminhava de verdade, de mãos dadas e atento, né, a tudo aquilo que envolvia as provas, as dificuldades, alguém presente na minha vida. E eu me lembro que o Moisés, naquele momento, usado por Deus, ele falou: pastor, chegou o momento de você tirar um tempo para dar uma descansada. Eu estava esgotado emocionalmente falando, por conta de algumas situações que eu tinha vivido, algumas duras situações, e eu me lembro que aquele tempo de afastamento foi muito importante para mim. Alguma coisa em torno de 15 dias foi o suficiente para resolver e eu poder ajustar as coisas no meu mundo interior. Então, quando eu voltei com todo o gás. Mas eu aprendi também, em terceiro lugar, dentro do que eu acabei de compartilhar agora, que o afastamento e a quietude ajudam muito a colocar as coisas no seu devido lugar. Gente, se posso deixar aqui um bom conselho para o dia de hoje, é o seguinte: se você está passando por um momento onde a sua vida emocional está meio abalada, seja por qual for a razão, seja qual for a circunstância que você está vivendo, afastar-se um pouquinho e ficar em quietude, isso vai ajudar muito. Eu ainda vou um pouquinho além. É óbvio que a gente é contra a automedicação, mas você pode fazer uso, por exemplo, de medicações fitoterápicas, chás ou mesmo compostos, que são chamados compostos calmantes, que ajudam muito, principalmente nessa questão do sono. De vez em quando, eu particularmente não tenho nenhuma vergonha de dizer isso e nenhum receio, até porque eu entendo que Deus deixou a natureza para a gente usufruir dela. Em alguns períodos, durante um ano, muitas vezes, pelo menos 2 ou 3 vezes eu faço mão por uma semana, 2 semanas às vezes, para poder ter noites tranquilas de sono. Bom, cada um precisa se entender, e é lógico que numa situação muito mais delicada é importante que você procure a ajuda de um profissional da área da saúde para te ajudar. Deu para entender, gente querida? Então, vamos alinhar aí os nossos corações, e por isso é importante a autoliderança para saber lidar com as emoções. Eu queria ler nesse momento Salmo 116, hoje vai ser uma leitura um pouquinho mais estendida. Eu quero ler 10 versículos desse salmo, e eu queria que você prestasse bastante atenção na experiência que o salmista estava tendo nesse momento da vida dele. Ele vai começar o salmo enaltecendo a Deus, glorificando a Deus, porque Deus ouviu a sua oração. E depois ele vai dizer os motivos pelo qual ele fez esse clamor na presença do Senhor. Então o Salmo 116, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte para nós: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu o invocarei toda a minha vida. Agora preste atenção: as cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, aflições e tristeza me dominaram. Gente, olha a situação que o salmista se encontrava neste exato momento da sua vida. E aí, no versículo 4, nós lemos o seguinte: então. Esse então faz toda a diferença. O então significa que ele teve uma ação concreta, precisa, na presença do Senhor. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. Agora a constatação de quem é Deus, né? O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Parece que o salmista estava vivendo um momento onde ele estava de fato no limite
físico, no limite emocional e agora, quem sabe, até a ponto de jogar a toalha. Mas ele tem ainda um restinho de forças e ele clama a Deus e o Senhor o ouve. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Observe, o Senhor protege os simples, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Olha só que coisa interessante. Ele fala de um livramento de morte, ele fala de livramento de lágrimas, ele fala de livramento de tropeços. Observe, verso 9. Para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ou seja, eu acreditei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Sabe, gente, na vida nós precisamos ter por certo uma coisa, que mesmo nos momentos mais difíceis, nós precisamos nos comprometer com um clamor na presença do Senhor. Ele aquece o seu coração com a fé, eu criei. E observe a constatação, ainda que eu tenha dito, eu estou muito aflito. Ou seja, ele não deixou de buscar Deus porque o seu coração estava aflito. E hoje você precisa buscar a Deus se o seu coração está muito aflito. Bom, o que eu consigo trazer de lição para nós aqui? 4 rápidas e simples lições aqui desse salmo. Primeiro, Deus nos conhece e nos socorre. Basta nós clamarmos. Segundo, Deus conhece os detalhes dos nossos problemas. Sabe, gente, os mínimos detalhes são conhecidos do Senhor. Então derrama aí diante dele o seu coração. Terceiro, Deus deseja ouvir a nossa voz quando no nosso mundo interior houver o tremor. Eu não estou falando de temor, mas de tremor no sentido de medo, de angústia, de tristeza, de inquietação. E por último, Deus age em favor dos que o buscam em verdade. Então busca Deus em verdade e você terá o refúgio necessário para a sua vida emocional. Nossa oração no dia de hoje: Pai, ajuda-nos a controlar as nossas emoções e sentimentos. E a gente também pode pedir: Deus, usa pessoas certas na nossa vida. Vamos orar ao Senhor? Vem comigo nessa oração, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai Celestial, nós agradecemos pela vida, pelo dia de hoje, porque o Senhor é aquele que alinha os nossos corações. O Senhor nos dá forças para viver, nos dá entendimento para que possamos viver os nossos dias de forma que o nosso mundo interior não nos atrapalhe também. E quando as coisas estão fora dos eixos, até mesmo nos atrapalhando, o Senhor é aquele que nos ajuda, fortalecendo os nossos corações, nos dando consciência de que temos que buscar o Senhor. É o Senhor mesmo que nos desperta, porque Teu Espírito Santo habita em nós. E Tu és tão maravilhoso que muitas vezes o Senhor vai usar pessoas certas em nossa volta. Hoje eu quero aqui te agradecer, porque naquele meu momento de crise tão terrível, o Senhor levantou Moisés com uma palavra certa, uma palavra de sabedoria. E através daquele conselho, é hora de se afastar um pouco, de se aquietar um pouco. Ah, Senhor, foi tão bom. E eu quero te agradecer porque aqueles dias que eu tirei, Senhor Deus, para poder alinhar o meu coração, foram dias maravilhosos, dias revigorantes na Tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida das nossas vidas. O que nós clamamos é que o Senhor continue nos ajudando a controlar as nossas emoções, nos ajuda na autoliderança, que os sentimentos, que as nossas emoções, eles, a Deus, sejam alinhados
Então não nos deixa passar por desequilíbrios. E quando os desequilíbrios vierem, por favor, nos dá discernimento e usa as pessoas em nossa volta como canal de bênção. Oramos na certeza da tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Se hoje alguém está aí passando por momentos dificultosos na sua vida emocional, é hora de clamar ao Senhor. Quem sabe é hora de se afastar um pouquinho, de ficar na quietude. Ouça esses conselhos e certamente você será abençoado. Aquele pedido todo especial, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Se você foi abençoado e conhece alguém que está passando por um momento difícil na sua vida, onde as emoções da pessoa estão aí beirando ao desequilíbrio, compartilhe com essa pessoa esta oração da manhã. Amém? Que Deus abençoe a todos, um abração, um ótimo final de semana, que o Senhor os abençoe e os guarde. Possamos viver o mês de dezembro de forma maravilhosa na presença do Senhor, celebrando o tempo todo o ano que está se findando e já pedindo a bênção de Deus sobre o próximo ano que em breve se iniciará. Que possamos celebrar o menino Jesus. Um abração, fiquem com Deus.